O presidente do INSS foi afastado em meio a um escândalo de bilhões de reais desviados e, ironicamente, das pensões dos mais pobres. Um sistema criado para proteger virou um cofre escancarado para corruptos de gravata. Enquanto isso, a elite cultural segue voando alto com a Lei Rouanet. Em pleno abril, já são quase 2 bilhões de reais liberados, mas o palco, mais uma vez, só é acessível para os mesmos de sempre. Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sacudiu os bastidores do governo nesta quarta-feira, 23. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões, uma prática que teria causado prejuízo de mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Batizada de Operação Sem Desconto, a investigação resultou também no afastamento de outros 5 servidores do Instituto, incluindo o diretor de benefícios e o procurador-geral do órgão. Segundo os investigadores, os nomes fazem parte de um grupo que autorizava, ignorava ou mesmo facilitava a cobrança indevida de serviços não solicitados por beneficiários do INSS. Dó! Com o objetivo de desmantelar o esquema, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, além de 6 prisões temporárias em 13 estados e também no Distrito Federal. A operação atinge em cheio a estrutura interna da Previdência Social e levanta um novo alerta sobre a fragilidade dos mecanismos de controle dentro do órgão responsável pela proteção social de milhões de brasileiros. Stefanuto, servidor de carreira desde o ano 2000, ocupava a presidência do INSS desde julho de 2023. Filiado ao PSB, o dirigente foi colocado no centro da crise e seu afastamento, segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, é fundamental para permitir o avanço das apurações. O partido, por sua vez, se apressou em divulgar nota negando qualquer relação com a nomeação e declarando apoio às investigações. Claro. Com esse episódio, o INSS entra em mais um ciclo de desgaste institucional em meio às denúncias que envolvem corrupção, má-fé administrativa e prejuízo direto aos mais vulneráveis. A depender do desenrolar desta investigação, novos desdobramentos devem vir à tona nos próximos dias. E o rombo bilionário ainda está longe de ser o único problema a ser enfrentado. O que deveria ser um sistema de proteção social virou nas mãos de criminosos, sofisticados e bem articulados, uma máquina de sugar dinheiro de quem menos pode. Investigações revelaram que milhões de reais foram canalizados para empresas de fachada, abastecendo contas e luxos de um grupo que viveu por muito tempo como milionários, à custa de aposentados e pensionistas do INSS. Isso é muita maldade. O escândalo envolve entidades com convênios diretos com o Instituto, que realizavam descontos não autorizados na folha de pagamento dos beneficiários, aposentados e pensionistas. Os valores extorquidos ou roubados mês a mês eram então lavados e repassados a estruturas fantasmas criadas apenas para disfarçar o desvio. Em um dos núcleos mapeados pela Polícia Federal, apenas um grupo de empresas de fachada movimentou mais de 300 milhões de reais. Você ouviu bem? 300 milhões de reais. O dinheiro sujo financiou viagens internacionais, festas exclusivas, mansões e frotas de carros de luxo. Alguns investigados chegaram a adquirir 100 veículos, segundo fontes da investigação. Enquanto isso, idosos, viúvas e pessoas com deficiência viam os seus benefícios encolherem, sem saber o porquê.
descontos sem consentimento, contratos nunca assinados e, pior, respostas que nunca vinham. A estrutura montada era tão bem engendrada que operava em silêncio com a conivência ou omissão de quem deveria fiscalizar. A operação sem desconto evidenciou não apenas a existência de um esquema mafioso, mas também o descaso com o dinheiro público e a fragilidade institucional do INSS que permitiu esse tipo de abuso por anos. A Polícia Federal cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão e efetuou prisões nesta quarta-feira. Mas a sensação de impunidade que sustentou o esquema ainda paira no ar, ainda está por aí. Será que esse pessoal vai pegar 14 anos de prisão também e pagar multas milionárias? Ou esse pessoal vai ficar em liberdade, gozando da benevolência dos tribunais superiores? Me diga, quantos sabiam, quantos se omitiram e quantos mais lucraram calados com tudo isso? Quantos? Porque enquanto os responsáveis celebravam em jantares caros e carros importados, milhões de brasileiros eram enganados dentro do próprio sistema que jurou protegê-los. Isso é demais, com os mais necessitados, com aqueles que dedicaram a vida inteira servindo o país que tanto amam. A bandidagem corre solta. Foi nos fundos de pensão, como Previ, Petros e nos Correios, e agora nem o INSS escapou. Será que o Brasil virou uma Gotham City? Chamem o Batman, por favor. E que mais? Olha aí, ainda estamos em abril, mas o Ministério da Cultura já autorizou quase 2 bilhões de reais em captação via Lei Rouanet. Acredita nisso? O ritmo frenético que acompanha o retorno de Lula ao Planalto revela mais do que uma suposta valorização cultural. Mostra um modelo viciado de financiamento concentrado em projetos milionários e seletivos, cada vez mais distantes da população comum. O dado divulgado com orgulho pela própria pasta evidencia o abismo na distribuição dos recursos. Apenas 10 projetos foram autorizados a captar valores acima de 10 milhões de reais, somando juntos quase 670 milhões de reais. Um deles, da área de gastronomia, recebeu o aval para arrecadar nada menos que 530 milhões de reais, quase o orçamento inteiro de alguns municípios brasileiros. O projeto foi arquivado em abril, mas não sem antes virar símbolo da farra. Tentou-se passar por iniciativa cultural, o que mais parecia produção de reality gourmet de luxo. A desigualdade no uso da Rouanet não é novidade alguma, mas os números atuais elevam o escândalo a outro patamar. O valor já aprovado em 2025 é nada mais, nada menos que 85% superior ao registrado no mesmo período de 2023. 85%. E quase 3 vezes maior que em 2022. O alerta é muito claro. A máquina está rodando como nunca, mas para poucos. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, chamou a lei de megafone ideológico bancado pelo pagador de impostos. Uma crítica que pode até soar previsível, mas que ganha força quando se vê o padrão de distribuição dos recursos. Desde 1991, quando foi criada, a Lei Rouanet autorizou mais de 31 bilhões de reais em renúncia fiscal. E se no início os aportes mal passavam dos 20 mil reais, hoje temos um cenário totalmente diferente, onde um único projeto aprovado ultrapassa a verba anual de pequenas cidades brasileiras. Dá para acreditar nisso? A questão que fica é a seguinte: estamos mesmo financiando a cultura ou bancando o show de quem já vive no palco privilegiado do Estado? Me responda.
Delegados da PF e auditores da CGU afirmaram em conversas reservadas que ficaram surpresos com a tranquilidade com que os sindicatos cobravam valores indevidos, sem fiscalização do INSS. Toda a cúpula do órgão será chamada a se explicar. Investigadores não descartam ouvir também integrantes do Ministério da Previdência. Agora, depois da fraude, o governo anunciou que todos os descontos na Previdência foram suspensos. Os sindicatos cobravam de R$ 5 a R$ 50 por mês de aposentados e pensionistas. Para isso, conseguiam autorização do INSS para os chamados descontos associativos, que precisam ser autorizados pelos contribuintes e não eram. Cerca de 90% das vantagens prometidas, como parcerias comerciais, não foram cumpridas. Segundo a CGU, o lucro das entidades com os descontos explodiu. A renda com a fraude passou de R$ 30 milhões em 2022 para 88 milhões no ano passado. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por decisão judicial e demitido por decisão do presidente Lula. Antes, ele tinha sido alvo de mandados de busca e apreensão no gabinete e em casa. Além dele, outros 5 servidores foram afastados. O procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, o coordenador de atendimento ao cliente do órgão, Giovanni Fassarella, o diretor de benefícios, Vanderlei dos Santos, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jacimar Fonseca, e um agente da PF que trabalha no aeroporto de Congonhas e não teve o nome divulgado. O esquema, segundo as investigações, funcionava no Distrito Federal e 13 estados brasileiros.